As provas e expiações são aspectos fundamentais no processo evolutivo do espírito, representando a expressão mais clara da justiça divina e do amor do Criador, por sua criação. Esses mecanismos nos ajudam a entender a razão dos desafios, sofrimentos e aparentes injustiças que vivenciamos na vida terrena. Nada é aleatório, e cada circunstância tem uma causa e um propósito, seja para aprendizado, seja para reparação. Provas e expiações não são castigos, mas instrumentos pedagógicos que refletem a sabedoria das leis universais, que sempre visam o progresso do espírito. As provas são desafios escolhidos pelo próprio espírito antes de reencarnar, com o objetivo de testar sua capacidade de aplicar os valores morais e intelectuais, que adquiriu ao longo de suas existências. São como exames, planejados para avaliar a força, a resiliência e o nível de aprendizado do reencarnante. A escolha das provas ocorre durante o planejamento reencarnatório, quando o espírito, auxiliado por mentores espirituais, analisa suas necessidades de progresso e escolhe experiências que possam ajudá-lo a superar suas imperfeições. Por exemplo, um espírito que em vidas passadas foi excessivamente materialista pode optar por nascer em uma família humilde, para aprender o desapego e a valorização das virtudes imateriais. No entanto, as provas não se limitam a aspectos materiais. Podem envolver relacionamentos difíceis, enfermidades ou até mesmo situações de grande responsabilidade moral, como liderar grupos ou tomar decisões que impactam a coletividade. As expiações, por outro lado, estão relacionadas ao resgate de débitos kármicos acumulados em vidas passadas. Quando um espírito comete erros graves, violando as leis divinas, ele gera desequilíbrios que precisam ser reparados. A expiação é, portanto, o processo de reequilíbrio dessas dívidas espirituais, permitindo ao espírito experimentar as consequências de suas ações passadas e, assim, compreender o impacto de seus atos. Diferentemente das provas, que o espírito escolhe de maneira consciente, as expiações são muitas vezes impostas como uma necessidade evolutiva, especialmente quando o reencarnante ainda não possui maturidade suficiente para aceitar voluntariamente o resgate de seus erros. Por exemplo, um espírito que tenha causado sofrimento a outras pessoas pode reencarnar em condições de limitação física ou emocional, de forma a desenvolver empatia e aprender a valorizar a vida e o próximo. A lei de causa e efeito é o fundamento que sustenta as provas e expiações. Segundo essa lei, cada ação gera uma consequência, seja positiva ou negativa. Quando agimos em harmonia com as leis divinas, criamos condições favoráveis para nosso progresso espiritual. Por outro lado, atos contrários a essas leis geram desequilíbrios que precisarão ser corrigidos em algum momento, seja nesta vida ou em futuras encarnações. A justiça divina, no entanto, é sempre acompanhada de misericórdia. Deus não pune de maneira arbitrária. Ele oferece ao espírito a oportunidade de aprender com seus erros e transformá-los em ferramentas de crescimento. Esse processo ocorre de forma gradual, respeitando o ritmo e as capacidades de cada indivíduo. Os exemplos práticos de provas e expiações são abundantes. Um espírito que abusou de seu poder em vidas passadas, explorando ou prejudicando outras pessoas, pode reencarnar em condições de subordinação ou em um ambiente onde precise lutar para conquistar respeito e dignidade. Essa experiência permite que ele vivencie o outro lado da situação, aprendendo a valorizar a justiça e a igualdade.
Em outro caso, um espírito que tenha cometido um suicídio pode reencarnar com limitações físicas ou com tendências depressivas, como forma de enfrentar as dificuldades que anteriormente tentou evitar. Esses desafios, embora dolorosos, não são punitivos, ou seja, são oportunidades de aprendizado e de fortalecimento espiritual. Há também situações em que as provas e expiações envolvem vínculos familiares. Relações difíceis entre pais e filhos, irmãos ou cônjuges muitas vezes refletem conflitos não resolvidos em vidas passadas. A convivência próxima oferece uma nova chance de reconciliação, onde os espíritos envolvidos podem transformar ressentimentos em amor e compreensão. Por outro lado, laços familiares harmoniosos, marcados por afeto e cooperação, podem ser o resultado de provas superadas em conjunto, evidenciando a continuidade dos relacionamentos ao longo das encarnações. Um caso especial que merece destaque é o dos espíritos em estado de grande atraso moral, como os chamados espíritos ovoides. Esses seres, devido a uma vida de intensa negatividade, ódio ou apego excessivo, podem perder temporariamente a forma humana de seu perispírito, assumindo uma aparência simplificada e reduzida. Para esses espíritos, a reencarnação é muitas vezes compulsória, planejada por mentores espirituais como uma forma de reiniciar o processo evolutivo. Eles reencarnam em condições extremamente limitadas, como em corpos com deficiências graves, ou em situações de grande restrição, que funcionam como terapias espirituais. Esses espíritos, embora em condição de grande sofrimento, também são assistidos pela misericórdia divina, e têm a oportunidade de recuperar sua identidade espiritual e reingressar no caminho do aprendizado. É importante compreender que, mesmo diante das expiações mais severas, o espírito nunca está desamparado. Os mentores espirituais acompanham cada passo de sua jornada, oferecendo inspiração, força e apoio. A prece, a prática da caridade e o esforço sincero para superar as dificuldades são ferramentas valiosas que ajudam o reencarnante a enfrentar suas provas e expiações com dignidade e coragem. Além disso, a duração dessas experiências é diretamente influenciada pela atitude do espírito. Quando ele enfrenta os desafios com resignação e empenho, o processo é acelerado, e as vibrações negativas são transformadas mais rapidamente. A justiça divina, refletida nas provas e expiações, é profundamente consoladora. Ela nos ensina que somos responsáveis por nosso destino, mas também nos dá a certeza de que sempre teremos novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Não há erros irreparáveis nem culpas eternas. Na verdade, há apenas a evolução contínua, guiada pelo amor e pela sabedoria do Criador. As provas e expiações, embora desafiadoras, são instrumentos que nos ajudam a despertar nossa essência divina, permitindo-nos alcançar a paz interior e a plenitude espiritual. A compreensão desse mecanismo nos convida a olhar para a vida com mais esperança e propósito. Cada dificuldade, cada obstáculo, é uma lição que nos aproxima de nossa verdadeira natureza. As provas e expiações não são um peso a ser carregado, mas uma ponte que nos conduz à luz, transformando nossas imperfeições em virtudes e nossas dores em aprendizado. Quando aceitamos essa verdade, encontramos a força necessária para enfrentar qualquer adversidade, sabendo que, ao final, o que nos espera é a evolução, o amor e a paz que tanto buscamos.